Sabe, existe uma contradição que eu acho fascinante e que no fundo todo mundo vive, né? Qual? De um lado, a gente tem aquela vontade, sabe? Aquele desejo imenso de mudar, de ser diferente, de melhorar. E do A outro... gente se sente preso. Exato. Preso, travado nos nossos próprios hábitos. É quase como se a gente criasse um personagem e depois não conseguisse mais sair dele. É uma tensão que não vai embora. Uhum. E tem umas frases que captam isso muito bem. A escritora Octavia Butler, por exemplo, ela disse uma coisa genial. Deus é mudança. Nossa, que bonito. E a Virginia Woolf também, numa outra linha, falou que um eu que continua mudando é um eu que continua vivendo. Perfeito, a mudança como sinônimo de vida. Exatamente. E é bem no coração dessa tensão toda que a nossa conversa de hoje vai mergulhar. A gente foi fundo nos escritos de um psicanalista, o Alan Willis. E o livro dele de 1973, né? Como as pessoas mudam. Esse mesmo. A nossa missão aqui é tentar desvendar o mapa que o Willis desenhou para essa tal de mudança pessoal. É uma dança bem complexa entre aquilo que limita a gente e a nossa capacidade, muitas vezes esquecida, de sermos livres. Ok, vamos começar a desembrulhar isso então. Willis, ele não é nenhum otimista ingênuo, né? Longe disso. Ele já começa dizendo que a nossa personalidade é como um sistema em equilíbrio, e a natureza de qualquer sistema assim é resistir. Resistir à mudança. O que parece meio desanimador, né? Se a nossa própria personalidade joga contra, que chance a gente tem? Pois é, essa é a pergunta que fica. Mas a resposta dele não é desanimadora, é realista. Ele diz que a mudança que a gente busca, de propósito, sabe, a mudança deliberada, ela não é um evento mágico. Não é um estalar de dedos. De jeito nenhum. Exige esforço, exige que a gente se entenda e exige o que ele chama de uma espécie de astúcia criativa e tenaz. Astúcia criativa, gostei disso. É como se a gente precisasse ser meio malandro com a gente mesmo. É por aí. Encontrar as brechas no nosso próprio sistema para poder agir. E o bom é que ele não nos deixa no escuro. Ele mapeia um processo, um caminho com etapas bem claras. E que caminho é esse? Por onde essa jornada toda começa? Bom, começa de um lugar que todo mundo conhece bem, infelizmente. O sofrimento. A dor. A dor, a insatisfação, aquele incômodo profundo que nos tira do lugar. Sem isso, a gente continua no piloto automático, sabe? Totalmente. Depois desse sofrimento vem a compreensão. É o momento em que a ficha cai. A gente começa a entender por que está sofrendo, quais são os padrões em jogo. O ahá. Ah, exatamente. Com essa clareza surge a terceira etapa. A vontade. A decisão firme de chega, preciso fazer algo. A partir daí vem a parte mais difícil e mais importante. A ação. A ação. E só depois da ação consistente, repetida, é que a quinta etapa acontece. A mudança de fato. Então a sequência é sofrimento, compreensão, vontade, ação e, por fim, mudança. Vamos tentar deixar isso mais concreto. Se a gente pensar numa pessoa que está, sei lá, infeliz no trabalho, como seriam essas 5 etapas na prática para ela? Ótimo exemplo. O sofrimento é aquela angústia de domingo à noite, sabe? A falta de energia para levantar na segunda. É um sentimento difuso de que tem algo errado. Conheço bem. Pois é. A compreensão vem quando essa pessoa para e investiga. Peraí, o problema é meu chefe? É a empresa? Ou sou eu? É a carreira? E ela pode chegar à conclusão de que não se identifica mais com o que faz. A ficha caiu. Mas a ação não é pedir demissão no dia seguinte, né? Não, claro. A ação são os pequenos passos, pesquisar outras áreas, conversar com pessoas, fazer um curso online à noite. E a mudança no final é o resultado de meses dessas pequenas ações. É a transição para uma nova carreira. Entendi. E de todas essas etapas, a ação parece ser o ponto onde tudo se materializa, né? O que me leva a uma das ideias mais fortes do livro, que é a de que somos o que fazemos. Ele diz que nossa identidade é a soma dos nossos comportamentos. Isso é muito poderoso. É a espinha dorsal do pensamento dele. E ele usa um exemplo bem forte, o do ladrão, para ilustrar.
Ah, sim. Um ladrão não é alguém que só pensa em roubar ou que sente vontade. Um ladrão é alguém que, de fato, rouba. O ato reforça a identidade de ladrão, o que leva a mais roubos, criando um ciclo. Um ciclo vicioso. Exato. E esse ciclo, com o tempo, torna a mudança cada vez mais e mais difícil. Mas, peraí, essa ideia não é um pouco perigosa? Se eu sou o que eu faço e eu cometi um erro ou tenho um hábito ruim, quer dizer que eu sou esse erro para sempre? Isso não vira uma sentença? Essa é a nuance crucial que ele apresenta. E é aí que o pensamento dele se torna libertador e não uma prisão. Certo. Embora a ação defina a nossa identidade atual, ela não representa a totalidade do nosso ser. Willis insiste que dentro de nós, não importa o quão fundo esse ciclo esteja, sempre existe o que ele chama de a potencialidade para mudança, a liberdade de escolher outros caminhos. Ah, bom. Então a identidade de hoje é só o ponto de partida. É só o ponto de partida, não é uma prisão perpétua. A liberdade está justamente em reconhecer que a próxima ação, ela pode ser diferente. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante para mim, esse conceito de liberdade. Porque, sei lá, eu sempre pensei em liberdade como algo mais absoluto, externo, sabe? Sim, a ausência de corrente. Isso. Mas para o Willis parece ser algo totalmente interno. O que ele quer dizer com liberdade na prática? Exatamente isso que você falou. Para ele, liberdade não é a ausência de restrições. Liberdade é a consciência de que existem alternativas e a capacidade de escolher entre elas. A consciência. Sim, e ele diz algo brutalmente honesto. Na maior parte do tempo, a gente não escolhe quem se torna. A gente é levado. A gente se deixa levar pela prática das coisas que agora fazemos caracteristicamente. Uau! Então a liberdade só existe quando a gente desliga o piloto automático. Só aí, quando a gente percebe que existe uma escolha a ser feita. Então, se eu estou num beco sem saída e não consigo ver a porta, para todos os efeitos, a porta não existe para mim. A minha liberdade depende da minha percepção. Precisamente. Se você só enxerga um caminho, você não tem escolha. Você está no domínio da necessidade, do determinismo. A liberdade começa no exato momento em que você consegue enxergar pelo menos dois caminhos. Caramba! E isso nos leva a um alerta que ele faz sobre o que ele chama de nossa ilusão mais comum. E qual seria? A crença de que entender o problema é a mesma coisa que resolvê-lo. Ah, essa dói. Muito, né? Muita gente fica presa para sempre na segunda etapa, a da compreensão. A gente lê livros, faz terapia, entende todas as origens dos nossos problemas, desenha um mapa completo da nossa mente E não sai do lugar. e não sai do lugar. Willis diz que a compreensão é o mapa, mas é a ação que te move pelo território. Sem ação, o mapa é só um pedaço de papel decorativo na parede. Nossa, isso me atinge em cheio. Eu lembro de uma vez que decidi que ia começar a correr. Passei meses lendo tudo sobre o assunto, comprei o melhor tênis, baixei aplicativos, planejei as rotas. Tinha o mapa perfeito. Perfeito. E não saí do sofá. Eu tinha 100% de compreensão e 0% de ação. Fiquei paralisado na análise, exatamente como ele descreve. É a armadilha perfeita da mente moderna. A gente confunde informação com transformação. E essa tensão toda nos joga direto no conflito central do livro. A briga interna entre necessidade e liberdade. Certo. Ele usa muito esses dois termos. Necessidade, pelo que entendi, são as nossas limitações, as regras do jogo, o nosso passado, biologia, aquilo que a gente não controla, certo? Perfeito.
Nossa, isso me atinge em cheio. Eu lembro de uma vez que decidi que ia começar a correr. Passei meses lendo tudo sobre o assunto, comprei o melhor tênis, baixei aplicativos, planejei as rotas. Tinha um mapa perfeito. Perfeito. E não saí do sofá. Eu tinha 100% de compreensão e 0% de ação. Fiquei paralisado na análise, exatamente como ele descreve. É a armadilha perfeita da mente moderna. A gente confunde informação com transformação. E essa tensão toda nos joga direto no conflito central do livro. A briga interna entre necessidade e liberdade. Certo, ele usa muito esses dois termos. Necessidade, pelo que entendi, são as nossas limitações, as regras do jogo, nosso passado, biologia, aquilo que a gente não controla, certo? Perfeito. E liberdade é o espaço de manobra que a gente tem dentro dessas regras. É isso. Exato. Pense na necessidade como as paredes do labirinto da sua vida. Você não escolheu o labirinto. Mas a liberdade é como você decide caminhar dentro dele. E o que determina o tamanho do seu espaço de liberdade é a sua tolerância ao conflito interno. Tolerância ao conflito, como assim? Quanto mais ansiedade, incerteza e conflito você consegue suportar, mais opções você consegue enxergar. E, portanto, mais livre você é. Entendi. E o que acontece quando esse equilíbrio aí desanda? Aí ele descreve dois extremos muito perigosos. De um lado, tem a pessoa que vive com excesso de necessidade. Para evitar a ansiedade da escolha, ela cria rotinas ultra rígidas, regras para tudo, nunca sai da zona de conforto. O famoso deixa como tá para ver como fica. Exato. Exatamente. É a pessoa no mesmo emprego que odeia há 20 anos, não porque gosta, mas porque o medo de sair é tão grande que a rotina vira uma prisão. Willis diz que isso é quase uma morte psíquica. Uma prisão confortável. Isso. E no outro extremo, tem a ausência total de necessidade. É a pessoa que rejeita qualquer estrutura, qualquer rotina, em nome de uma liberdade absoluta. O caos. O caos. O resultado não é liberdade, é pânico. É o freelancer sem nenhuma disciplina que fica paralisado com infinitas opções e não consegue produzir nada. A mudança real, a vida com propósito, acontece nessa calibração delicada entre os dois. Isso me lembra muito que o Viktor Frankl dizia que mesmo num campo de concentração, onde a necessidade era quase total, ainda existia a liberdade de escolher a própria atitude. Willis parece concordar com isso. Totalmente. Ele diz algo muito poderoso. Mesmo na maior das limitações, se você consegue enxergar só 2 cursos de ação possíveis, você já está vivendo em liberdade. Só 2? Sim. A existência de uma escolha, por menor que seja, já te tira do determinismo absoluto. E essa ideia ganha uma força imensa quando ele aplica à própria vida dele. É verdade, ele conta uma história pessoal bem pesada sobre o pai, né? Sim. Ele descreve como a crueldade do pai dele moldou a vida dele. E aí ele chega num paradoxo incrível. Ele diz que o ato de investigar a fundo, de entender cientificamente como a vida dele foi determinada por essas forças do passado, Sim. foi exatamente o que lhe deu o poder de intervir nessa cadeia de causa e efeito, de se libertar. É aqui que ele solta a frase que é um trava-línguas mental. Qual? A demonstração da necessidade é simultaneamente a prova da liberdade. Ufa. Confesso que essa frase é difícil de digerir. Tenta traduzir isso para mim. Vamos lá. Imagine que você está presa numa sala. Enquanto você não souber como a porta está trancada, se é com chave, código, o que for, você é só um prisioneiro. Certo. Mas no momento em que você estuda a fechadura e entende o mecanismo exato que te prende à sua necessidade, você ganha a informação necessária para tentar abrir a porta. Ah, entendi. Ou seja, ao entender as regras do jogo que te prenderam até agora, você ganha a habilidade de jogar de um jeito diferente. É conhecer o mapa da prisão para poder planejar a fuga. Uau. Isso muda tudo. Então, o autoconhecimento não é o fim, é a ferramenta. É a ferramenta. E com essa ferramenta na mão, o que a gente faz quando está num momento difícil e a mudança parece impossível? Willis diz que precisamos de 2 atitudes essenciais. E elas parecem opostas, mas são complementares. A primeira é a capacidade de dizer a si mesmo:
Preciso me esforçar mais. Foco na vontade, na garra. Isso, olhar para dentro. A segunda atitude é dizer: preciso tentar de forma diferente. Isso é sobre estratégia, sobre analisar a situação e mudar a abordagem. É olhar para fora. E a gente tende a usar só uma delas, né? Ou a gente se culpa por não se esforçar o suficiente. Ou culpa o mundo por tudo ser muito difícil. Exato. A pessoa que só diz, preciso me esforçar mais, fica dando murro em ponta de faca. A que só diz, preciso tentar diferente, vira um estrategista de poltrona, que nunca age. A sabedoria é saber quando usar cada uma. E, geralmente, precisamos das duas. E para onde tudo isso leva? Qual é o objetivo final desse processo todo? O objetivo é o que ele chama de autotranscendência. Nome complicado. É um nome complicado para uma ideia linda. É o tipo de mudança que nasce de uma visão interna, de um desejo profundo que ele resume na frase "eu quero me tornar". Não é sobre consertar um defeito, é sobre construir algo novo. Exatamente. Construir uma nova versão de si. E ele admite que esse é um caminho percorrido às cegas, sem guia, sem mapa e sem garantias. É o momento em que você se torna o autor da sua própria história. Que bonito isso. E me lembra muito que a escritora Rebecca Solnit diz que as coisas que a gente deseja são transformadoras. E a gente nunca sabe exatamente quem a gente vai ser do outro lado dessa transformação. É um salto de fé na pessoa que você pode se tornar. Então, juntando tudo isso, a grande mensagem não é um "você consegue", meio vazio, né? É algo bem mais profundo e trabalhoso. Definitivamente. A mensagem do Willis é que a mudança não é um milagre. É um processo artesanal, deliberado, às vezes doloroso e profundamente humano. Exige a coragem de encarar o sofrimento, a disciplina de agir com base no que a gente aprendeu. E talvez o mais difícil, a sabedoria para equilibrar a aceitação das paredes do nosso labirinto com a consciência constante de que sempre há um próximo passo a ser escolhido. É uma visão que dá trabalho, mas também dá esperança no fim das contas. Muita. E ele termina com uma nota de esperança muito realista que eu acho linda. Diante de toda essa dificuldade, ele se pergunta: em que nos apoiar? A que nos agarrar? E qual a resposta? Ele mesmo responde: na possibilidade das pessoas mudarem, na possibilidade de uma pessoa ajudar a outra. Só isso. Talvez seja o suficiente. Nossa. É um lembrete, né? Que embora a jornada seja interna, a gente não precisa fazê-la sozinho. Willis afirma que em cada situação da nossa vida, por mais restrita que seja, existe um domínio de liberdade. E que, por menor que seja essa área livre, atenção e dedicação podem expandi-la a ponto de ocupar a vida inteira. Então a questão que fica para a nossa reflexão é: qual é aquela pequena fresta de liberdade na sua vida que, se recebesse um pingo a mais de atenção e dedicação hoje, poderia começar a abrir uma porta inteira amanhã? Se em algum momento você pensou em alguém enquanto ouvia este episódio, talvez valha compartilhá-lo com essa pessoa. Obrigado por ouvir. Até o próximo episódio.